Estou hoje aqui numa situação diferenciada, né, eh, fazendo uma aula aberta, fazendo essa live com vocês, e quero, a companhia de vocês para acompanhar comigo um raciocínio sobre o que é doença, o que é cura, uma concepção que todos nós temos, uma concepção antiga sobre o nosso jeito de olhar para nós, para nosso bem-estar, para o nosso mal-estar, para a nossa saúde mental, né, que sempre completamente atrelada à saúde psíquica. Então eu vou caminhar com vocês, que é uma maneira também de ir mostrando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de tratar, o nosso jeito até de curar, né. Então vamos comigo, assim, na construção desse raciocínio, né. Nós pensamos sobre doença, sobre os tratamentos, atualmente, né, de forma muito expandida, né, assim, tem muitos diagnósticos, muitas nomenclaturas, né. Então, o que a gente tem assistido, né, são pessoas, que chegam, dizendo: "Olha, descobri que eu tenho tal síndrome, descobri que eu tenho tal transtorno, descobri que eu tenho uma depressão que vai ter que ser medicada para o resto da vida, eu descobri uma bipolaridade que vai ter que ser medicada para o resto da vida". Então tudo isso, essa coisa assim, nossa, eu tenho uma marca, eu tenho um modelo doentio em mim que eu vou precisar estar medicando o resto da vida, a gente tem combatido, né, e pensado, quantos elementos novos surgiram na doença, na saúde mental, né, como cresceu o DSM, né, que é o dicionário sobre saúde mental, e como a cada ano, né, como que se desenvolve e alguém descobre um novo modo ou uma nova nomenclatura para explicar uma questão existencial. Então, se a gente abrir o DSM, a gente vai ver lá tudo que faz parte da natureza humana, né, todos os medos, o medo da morte, que faz parte da natureza humana, todas as angústias, que faz parte, eh, de uma construção de sentimentos que me preparam para dar um salto na vida, né, que isso chama angústia. Então, sem angústia eu não saio da cama, eu não dou um salto na vida. Então todas as angústias, elas já têm uma nomenclatura, tem um par químico, né, tem uma medicação que vai, adormecer ou vai minimizar esse sintoma, que muitas vezes faz parte de um processo, né, de crescimento, de desenvolvimento. Então, dito isto, eu fico aqui pensando, quem realmente, né, consegue olhar para a própria subjetividade se estiver procurando o nome, uma nomenclatura para aquilo que sente, né. Diferente da clínica psiquiátrica, a nossa clínica, não entende uma depressão numa causa química apenas, né. Nós vamos entender a depressão como tem uma nascente também, tem um start, tem um lugar, né, onde ela se posiciona, tem uma época onde nós desenvolvemos uma forma de fragilidade, de desamparo, né, de uma fase do desenvolvimento, da criança, que a gente consegue lá. Então, dependendo do sintoma, ele é um diapasão para a gente poder saber de onde vêm as coisas, encontrar, né, lugares no corpo onde está localizado esse trauma, para que a gente possa ajudar a recuperar o movimento, né, que está paralisado, que está congelado, para a gente poder, nessa recuperação de movimento, dar
um salto nisso. Mas enquanto a gente tem uma sociedade, né, que cria doenças para criar medicação, né, enquanto a gente tem uma sociedade que não tem uma relação com os medicamentos que nos ajudam tanto, né, mas não com fatalidade, né? Eu para sempre vou ter que me medicar porque eu tenho determinado sintoma de determinada coisa, né? Existem algumas coisas que são realmente medicadas, tá aí as medicalizações para quadros psicóticos, mas agora a neurose está sendo medicada, a neurose que realmente traz muito sofrimento, mas muito potencial de desenvolvimento, né? Então, nós seguimos um modelo de cura, nós pensamos a cura muito num modelo que está cristalizado, que é esse modelo de erradicar a doença. Então, olha, eu tenho uma crise de ansiedade, né? Então, se eu me curar, eu nunca mais terei essa crise de ansiedade, né? Eu tenho uma depressão. Se eu me curar, nunca mais terei tristeza, nenhum sinal, né, dessa depressão. Então, não é assim que a gente, nos dias atuais, com tanto conhecimento disponível, não é assim que a gente compreende esses sintomas, né? A gente vai conseguir perceber na clínica que as pessoas chegam com um sintoma que está ali por anos, com uma forma, com um ressentimento que está ali por anos, com uma angústia que está ali há anos e que a gente chama de que tem um padrão de funcionamento. Então, a partir do momento que dentro da análise e da psicologia corporal nós temos condições de saber de onde vem aquilo e de saber como é que eu posso mobilizar partes do corpo que estão aprisionados junto, mantendo aquele sintoma. Então, assim, eu tenho uma respiração bloqueada, eu tenho um peito em placa, que eu nunca respiro. Tem gente que só respira abdômen, tem gente que só respira tórax, tem gente que não respira, respira minimamente, né? Então, tudo isso são padrões de funcionamento biopsíquico social que, dentro de uma análise, nós vamos colocando em dúvida a possibilidade, colocando em dúvida esses padrões e criando possibilidades de desenvolver uma expertise, uma sabedoria, um conhecimento de si, onde eu posso acionar partes do meu corpo, acionar potências que normalmente eu não aciono. Tem pessoas que não se mexem, tem pessoas que falam paralisadas e não tem nenhum repertório de expansão. Então, o nosso trabalho que vai vendo isso, os nossos grupos de movimento que vai possibilitando um novo repertório, ele vai construir uma esperança de eu ter uma potência de, de recuperar meus reflexos, né? Muitos pacientes perderam os reflexos. Então, tem um barulho, não assusta, não se mexe. Nossa, você escutou esse barulho? Ah, escutei. E não se mexe. Tem gente que perdeu o reflexo do vômito, né? A gente não pode perder o reflexo de vomitar, porque vomitar é uma inteligência, né? Do corpo, do organismo. Então, a inteligência está para além do neocórtex, a inteligência está para além do racional, né? Nós temos um corpo inteligente que, se algo entrou e eu não quero que seja meu, é só eu não deixar ir para o intestino. Se eu tive uma briga, se eu tive um mal-estar na hora do almoço, se aquilo ficou embolado, eu não preciso mandar aquela toxina para o meu intestino. Eu posso, antes de virar corpo, antes de corporificar um mal-estar, um alimento que não está descendo bem junto com uma história, eu posso vomitar. Eu posso, por exemplo, antes de assumir um problema da família como sendo meu, se não é meu, eu posso vomitar.
Também, então assim, a gente fala dentro da psicologia corporal que até o estômago ainda é um mundo externo. Se as coisas entraram e ainda estão no estômago, ainda não foi para o intestino, onde vai realmente ocorrer as trocas de proteínas e a distribuição, né, para o meu organismo, isso vai virar corpo. Então, antes de virar meu, eu posso tirar algo que tentou entrar. Mas tem gente que não vomita, tem gente que não fala, tem gente que não grita, né? Tem, e que nem sabe que está silenciada, né? Estou me lembrando de um caso de uma mulher extremamente falante que eu atendo. Ela, ela fala bastante, então se falar, não, essa mulher está silenciada, nenhum de nós vai dizer, não, aquela mulher está silenciada, não, porque ela é bastante falante. E em uma determinada sessão, ela me disse, eu converso com ele e ele não fala nada, né? Gente, se alguém me fala alguma coisa, é tão simples, né? Responde, fala. E ela estava numa sessão falando sobre isso, e eu tive dúvida se ela realmente consegue falar em camadas mais profundas, né? Porque a gente vai fazendo uma pesquisa dentro da clínica como uma arqueologia. A gente vai pesquisando até a gente encontrar, no fundo, camadas mais umedecidas, né? E eu sugeri um trabalho corporal onde ela poderia expressar, né, toda aquela fúria. Ela estava extremamente furiosa, com o pensamento confuso, desorganizada, e eu sugeri que ela expressasse de alguma maneira aquela fúria. Nós temos, quem é da corporal sabe, nós temos uma forma muito eficiente de limpar uma energia que você vê que não vai virar mais nada, só vai virar confusão, e a gente tem essas sessões que são de muito alívio por ter uma depuração dessa energia confusa. Mas, ao longo desse exercício, que é o exercício que a gente faz com os braços e tudo mais, a pessoa põe som. Então, né, tem uma descarga, uma soltura, né, dessa confusão, e a gente pode ir ouvindo também o barulho que vem de dentro. Quando ela, super falante, foi fazer esse exercício, não saía nenhum som. Ela ficou extremamente muda. E eu incentivei, né? Tenta separar os dentes um pouco e, na expiração, vê se você consegue soltar um som que seja mínimo. Que seja mínimo. E, para minha surpresa, ou nem tanto assim, tem tanta surpresa, ela cerrou a boca, ela cerrou o lábio, ela não conseguia soltar e não soltou o menor som possível. Terminado o exercício, que a gente foi voltar na análise, na elaboração do ocorrido, ela estava surpresa de perceber como ela não tem voz sobre os sentimentos mais primitivos. Como ela tem voz quando ela desenvolve uma inteligência, um raciocínio, e ela fica rodando nesse raciocínio e fica na crítica, e ela tem voz nessa camada. Quando expira a lei para uma camada mais profunda, havia um absoluto silêncio, uma falta de uma voz que expressasse aquilo. Então a gente expressou de uma maneira mais primitiva, porque ainda não tem uma forma mais, uma sabedoria, uma clareza para expressar um sentimento mais primitivo. E isso fez com que a gente pudesse falar, quem será que é, né? Você está tão irritada com ele que é silencioso e não consegue se expressar, mas me parece que essa irritação também tem a ver com algo que está silenciado dentro dela. E aí a gente, né, trabalha e vê que realmente ela é filha de pais muito fortes, muito potentes, muito agressivos, né, que tem por consequência filhos calados. Se não calado
como uma tagarela, mas calada nos sentimentos mais profundos de si. Então, isso é um sintoma. Isso é o sintoma de uma, de uma, de uma forma de viver que está adoecida, de uma forma de viver que está calada, né? Então, o que a gente vai vendo como cura são pessoas que chegam, né, para análise e começam a se trabalhar de forma a se visitar, né, e visitar as histórias e começa a se expressar e experimentar outras possibilidades, experimentar diálogos, experimentar reelaboração sobre a forma de estar nos vínculos, que começa a se soltar. Então, depois de um tempo, as pessoas falam, gente, como eu fiquei anos nisso, né? Aí isso significa que nunca mais voltará, né? Que aquela angústia que eu tinha, que aquele silêncio dentro de mim, aquele mal-estar, o submetimento, porque nós estamos falando sempre de que essa paralisia é porque eu estou submetido, eu estou assustado, eu não ouso me expressar, eu não ouso falar, eu nem sei falar, né? Eu nem sei falar de mim. A partir do momento que eu sei ler o meu passado, eu sei de como foi que eu fiquei presa nas minhas relações, que papel eu escolhi, né, dentro da minha tragédia toda, que papel que eu escolhi ter. Então, eu vou ser a guerreira, eu vou ser a calada, eu vou ser... Então, dentro desses papéis, quão confusa está o espaço para o desejo, para o prazer. Então, quando você vai trabalhando com uma pessoa para que ela desenvolva o direito de não ficar tão cansada, de não ficar tão calada, de não ficar tão servil, de não ficar tão submetida, de não ficar tão doente. Quando você vai discutindo esse modo, né, de estar na vida e vai descobrindo que existem outras formas de estar na vida, né, a partir de repetir para elaborar. Então, eu falo de novo e falo, olha eu de novo nisso, olha eu fiquei calada de novo nessa hora, olha que eu que fui lá e fiz tudo sozinha, né? Assim, quando eu entendo o desenho, né, do meu desamparo e o que eu fiz com o meu desamparo, a chance de cura desse padrão de funcionamento é muito grande. Ah, mas isso significa que nunca mais sentirei aquilo? Sentirei, mas não por 10 anos, por 20 anos. Posso sentir aquilo por 3 dias. Eu posso sentir aquilo num período muito mais rápido. Eu posso sentir aquilo se eu tiver sessão no dia que eu fiquei mal e eu tiver uma boa clareza, né, se eu estiver dentro de uma abordagem que me escuta, que me vê, que expande e enxerga tudo isso, eu posso ter aquela mesma crise que já foi a minha dor e a minha história, a minha medicalização por anos, eu posso ter em um dia. Então, isso eu entendo como cura, né? Essa possibilidade de ter uma modificação epigenética. Eu tinha tudo na minha genética para ter tal doença, ter tal tumor, ter tal doença autoimune. Eu tenho todo desenhado a minha genética, mas a minha vida, quem vai desenhar sou eu na minha possibilidade de movimento, na minha possibilidade de respiração. E é aí que a gente chama de epigenética, né? Então, o que a gente vai entendendo é que a partir de uma ativação corporal é possível modificar uma metilação do DNA. Então, se é possível modificar lá na molécula, né? Se eu vou conseguir criar uma vida, uma pulsação, um fluxo de energia, que em vez de paralisar e criar uma estase, uma doença, vai criar um movimento, né? É muito disso que a gente estuda. Dentro da análise reichiana, o Reich descobre
que nós temos uma energia fundamental, uma energia fundante. Essa energia ela é capaz de formar saúde, fluxo, pulsação, prazer ou paralisia, doença, estase, tumores e etc. Né? Então, o movimento que o meu aparelho psíquico precisa ter, muitas vezes com parte dele paralisado, dentro da análise, muitas vezes nós fazemos uma função de ativar, né, com parte do nosso aparelho psíquico, ativar aquela parte daquele aparelho psíquico que está paralisado no outro. Então, por um período dentro da análise haitiana, da análise corporal, que entende esse aparelho psíquico como biológico, entende esse aparelho psíquico como um grupo em funcionamento, eu junto com o meu grupo de funcionamento para essa ativação. Então, isso que eu estou falando agora é uma leitura do Pichon Rivière, que é uma das minhas formações também, que ele entende o aparelho psíquico ou entende qualquer trabalho que vai mexer na subjetividade que precisa ser vincular. Mas eu também, como anda o meu vínculo do meu ego com o meu superego e com as minhas necessidades mais primitivas e o meu id. Se esse grupo, né, se o vínculo do meu aparelho psíquico não está uma briga, meu ego querendo não cuidar do meu id e o meu superego querendo mandar em todo mundo, querendo controlar tudo e todos. Então, essa briga, né, nessa grupalidade, né, eu acho que vocês estão pensando, será que eu estou entendendo? Mas é isso mesmo, eu estou dizendo que dentro de nós tem muita coisa, tem um mundo, tem um microcosmos mesmo. E que estou falando que um órgão dialoga com os outros órgãos. Né? Eu estou falando que o rim conversa com o fígado, que o fígado conversa com o pulmão. Eu estou falando que o coração está tentando também conversar e entrar nessa dinâmica para achar a saúde. Mas às vezes encontra uma tristeza que não vê chance, campo, espaço para expressar, que vai virando mesmo mais doenças. Então, essa possibilidade de estar junto com uma pessoa, com o grupo dela psíquico e o meu grupo psíquico, vai ajudar o seu grupo psíquico e a gente vai começar a falar das regras da vida, dos valores, das críticas, vamos falar daquilo que eu venho defamando, né? A gente tem um hábito muito de defamar tudo que não sou eu, né? Eu gosto de mim, e aí ou tem pessoas que só se defamam, e tem pessoas que defamam muito tudo que não é parecido com ela mesma. Então, essa possibilidade da gente criar um movimento, criar dúvidas e criar novidades, né? E a gente precisa de novidade para viver. Nós precisamos de novidade para ter saúde. E qual é a maior novidade? Perceber o organismo potente, perceber fluxo, perceber vitalidade. E quando eu paro? Se eu paro, eu tenho que ver o que me parou, eu tenho que expressar, ou com palavras, ou com choro, ou com alguma forma de expressão artística. Eu tenho que expressar isso. E se eu não expressar? Se eu não expressar, eu vou calar. E aquilo que está calado em mim é a doença. Né? O silêncio, o silêncio congelante é a doença. É aquilo que me adoece, é aquilo que eu não movo. Então, assim, quando a gente está em análise, uma das coisas que a gente começa a perceber é que eu não tenho mais só uma função, um padrão de função. Né? Então, sou eu sempre aquela que corre para arrumar a cozinha. Né? Às vezes vou correr para arrumar a cozinha, às vezes vou fazer um corpo mole, quem sabe alguém entra na frente e deixa que alguém faça. Quer dizer, eu vou também podendo mexer com outros padrões. A partir do momento que eu percebo que eu estou mais
múltipla, que eu não tô mais rígida, eu não estou funcionando sempre igual. Essa é uma grande novidade. Eu falo, gente, jura que eu não preciso levantar e correr? Jura que eu posso ficar aqui numa mesa, né, com tudo e ficar papeando com todo mundo? Eu não preciso sair correndo da mesa num padrão da minha avó, da minha mãe, e posso passar a manhã inteira no café da manhã, né, que é uma delícia, sem precisar ficar preocupada, né, com a organização, mas preocupada com o vínculo, com as relações. Ah, eu posso. Então, isso são detalhes que eu vou assistindo, as pessoas falando, você acredita que eu não fiz isso? Você acredita que eu não fui? Você acredita que eu não briguei por isso? Você acredita que eu não... Então, assim, essa possibilidade de abrir um espectro de respostas, de um espectro de formas de estar, né? Hoje eu senti uma novidade já no meu dia. Eu hoje nadei, né? Eu nado 2 manhãs na minha semana e eu nadei hoje com muita calma, né? Sem ficar competindo com a raia do lado, cada um nada do seu jeito, porque hoje eu vou nadar do meu. Foi muito delicioso, eu não tive nenhuma fadiga e nadei bastante, o que eu normalmente nado, às vezes com um pouquinho mais de fadiga do que eu nadei hoje. Então essa é a minha novidade do dia. Nós precisamos de uma novidade, né? E essa novidade tem que ser a seu favor, não contra ninguém, né? Porque senão vira confusão. Mas o que pode estar a seu favor, né? E entender isso, que não está contra ninguém, que estar por você não significa estar contra ninguém. Eu não sei quanto tempo que eu já falei. Meia hora. Então, vou respirar. Falar um pouco sobre doenças autoimunes, né? Queria falar um pouco disso. Me perguntaram, né, assim, há dias atrás, se é possível, dentro da análise da corporal, curar doenças autoimunes, né? E eu queria falar um pouco disso, né? A doença autoimune, ela habita a fase orolabial, né? A doença autoimune habita um momento, ela nasce, né? Ela tem uma marca, um registro num desamparo, né? Então, vem com uma genética, né? A pessoa pode ter um fator autoimune, ter um FAM positivo, mas essa é uma marca que vai ser ou não ativada e está muito relacionado ao momento o momento da amamentação, o momento dessa oralidade, a oralidade lê-se necessidade de ser alimentado físico e emocionalmente. A qualidade da alimentação física e emocional, a qualidade do humor, né, do ambiente, do campo que eu nasci, né, os primeiros anos de vida, a alegria ou a depressão ou as angústias que tiveram lá atrás nessa fase vão me deixar mais forte ou mais frágil para uma doença autoimune se desenvolver. Pensando nessa questão oro, né? Essa questão da oralidade, a gente pensa na palavra, né? Eu também tenho na oralidade a necessidade de ser nutrida, tanto num holding afetivo como em alimentos que me façam bem, né? Expressar, né, as minhas vozes, o meu choro. Eu pude chorar, eu tive que engolir choro. Então, as questões de oralidade, de fase oral, as dores de ATM, quer dizer, muitas questões que envolvem base de crânio, nuca,
mandíbula, é onde vai nascer, é onde vai ancorar questões que podem se complicar, né, numa doença autoimune. Imagine você que se eu não posso sentir raiva, se eu não posso expressar uma raiva, se eu não tenho também palavras para elaborar uma raiva, se eu não tenho espaço para falar disso, isso pode virar um silêncio, um sintoma, e essa raiva para onde vai? Né? Porque a raiva é biológica, porque a raiva é sensorial. Eu sinto, quando eu sinto raiva, eu sinto uma alteração física em mim. Se eu não tenho uma expressão dessa raiva, se eu não posso, como que quando criança, cair no chão e espernear, até me aliviar da raiva que eu tive de uma injustiça, se eu não tenho um ambiente que me autorizou a sentir raiva, sem que isso fizesse com que eu me sentisse louca, né? Então, se eu pude soltar, se eu pude ser tão boazinha quanto às vezes não tão boazinha, o quanto eu pude me expressar e me autorregular, vai depender se eu vou ou não desenvolver uma doença autoimune, porque essa raiva presa dentro de mim, que não pode atacar o outro, vai atacar a mim mesma. E isso, dentro de uma inteligência, a gente tem que pensar isso numa inteligência molecular, uma inteligência de cérebro reptiliano, de sistema límbico e de neocórtex. Se essa família, se esse grupo cerebral, né, se esse grupo de vínculo que envolve esses 3 cérebros, 2 hemisférios, se essa conversa funcional não ficar funcional, eu vou desenvolver uma doença autoimune. E aí, é possível a cura de uma doença autoimune? É possível um trabalho onde essa autodestrutividade tenha um outro lugar de canalizar e criar uma metilação no DNA e criar uma outra resposta? A gente pode não ter provas de que sim, mas a gente sabe que sim. Nós sabemos que as pessoas se acalmam e que doenças que estavam ativadas ficam desativadas. Isso é a cura. Mas e se num outro momento, num outro campo, numa outra situação, eu viver algo que eu não posso expressar de novo? Isso pode voltar. Isso não é porque aquilo não foi curado, mas que aquilo reacorda e ressurge em mim, e eu posso me curar de novo. Então, dependendo da saúde, né, do meu fluxo mental, dependendo desta saúde do meu hipotálamo, dependendo do quanto o meu hipotálamo funciona de uma maneira saudável, eu tenho maior resiliência, eu tenho maior possibilidade de me autorregular. E se eu não estou em um bom funcionamento de sistema límbico, se eu não me expresso, se eu não choro, se eu não elaboro, isso vai ter um efeito no hipotálamo e isso pode fazer com que eu desenvolva novamente outros sintomas, outras doenças, também possíveis de curar, mas para isso precisa de expressão, né? Então é isso. Eu acho que a gente fala de um mau funcionamento que traz uma menor resiliência, né? E um bom funcionamento trazendo maior resiliência, maior resposta. Então, a gente vai trabalhando nessa homeostase, né? A gente vai trabalhando em coisas que estão gerando mal-estar, que podem evoluir para um bem-estar. Como é que algo que eu tenho mal-estar evolui para um bem-estar? Um mal-estar digestivo, se eu tenho uma descarga, vai ter um bem-estar digestivo depois. Um mal-estar emocional, porque está tudo parado, se eu tenho uma descarga, nada mudou, mas eu consigo me sentir melhor depois. Então, o tempo todo, essa autorregulação. Então, é isso, nós somos de uma escola, né? Nós estamos no instituto,
que é o Instituto Reichiano, aqui em Araraquara. É um instituto bastante reconhecido em muitos lugares, mas às vezes as pessoas da própria cidade não sabem muito que a gente existe, mas a gente existe, com profissionais extremamente sérios que trabalham nessa mesma direção, de elaboração, de repetir para elaborar, para poder desenroscar, né, um fluxo que está preso, na recuperação desse fluxo, que a gente recupere nossa capacidade de olhar nos olhos, nossa capacidade de dizer o que sente, nossa capacidade de se alimentar bem, nossa capacidade de vomitar quando algo não está me fazendo bem, nossa capacidade de expressar, e no meio disso tudo a capacidade, sim, de curar padrões de funcionamento bastante comprometidos, que nos adoecem, que pode evoluir para bem-estar, para maneiras de me vincular, né? Onde eu vou saindo da lógica do quando eu saio da emergência, que está na lógica do onde eu só penso em mim, no meu próprio umbigo, eu saio disso para a lógica do 2, para a lógica de cuidado que existe entre eu e o outro, o que existe entre eu e o meu trabalho, o que existe entre eu e meu marido, o que existe entre eu e cada filho. São formas de ir limpando, elaborando, representando, simbolizando e realmente tendo uma outra qualidade de vida, de vínculo, de intersubjetividade, e eu vou conseguindo me sentir atravessada pela alegria, né, das coisas boas que acontecem também com as outras pessoas. Quando eu saio da lógica do um dos sinais é a gente ficar feliz porque alguém está dando certo, né? E não invejoso. Feliz porque algo bacana aconteceu com alguém da minha família, né? E não invejoso. Então, a gente fica invejoso não é porque a gente é do mal, é porque a gente está mal, porque a gente está doente, porque a gente está com algo que precisa fluir e se curar. E se eu estou bem, eu não fico incomodado que o outro fique bem. Se eu estou feliz, eu não fico incomodado que o outro está feliz. Eu fico feliz de saber que o outro viajou, fico feliz de saber que o outro namora, fico feliz de saber que o outro cozinha bem, fico feliz de saber que o outro se reuniu com outros amigos, porque eu não estou na falta, né? Então, estar doente é estar nessa falta, né? Então, esse é o convite, né? Então, a gente tem essa escola que, para além da análise, ajuda em 3 anos num processo de ativação de energia parada, e nesses 3 anos a gente tem um modelo, né, muito curativo, que as pessoas conseguem dar movimento para o que está parado, criar uma inteligência que é um recurso da vida, e essa inteligência é para além da razão, e viver essa forma mais inteligente, né, e mais saudável, e menos invejoso, e menos crítico. Vamos parar de criticar, né? Que é uma forma mais saudável de estar na vida, né? Sem essa peste emocional que a gente vê muito difundida. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Também acho que já está bom, porque já estou com a garganta seca. E acho que a gente pode, sei lá, distribuir esse vídeo para quem você acha que está precisando, né? Pensar a cura dessa forma. A cura como uma movimentação, como uma recuperação de fluxo, como uma recuperação de alegria de viver e de se expressar, e achar palavras que não sejam tão agressivas para poder falar de você e poder ir se desintoxicando, né? Então, é essa desintoxicação que a gente consegue dentro da psicologia corporal e se sentindo muito melhor, né, na qualidade de vida.